bem-vindos à palestra Metodologia Neoaprendizagem na 7ª Conferência Nacional de Desenho Instrucional. A palestra ela apresenta a metodologia neoaprendizagem alinhada ao design instrucional para criar ambientes de aprendizagem inovadores, colaborativos, motivadores, interativos, experienciais e expansivos para o desenvolvimento de competências e para facilitar a aplicação da aprendizagem na prática. O meu nome é Graziela Brasolin, eu sou doutoranda em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu tenho meu mestrado também na Gestão do Conhecimento e sou graduada em Administração. Atualmente estou realizando meu doutorado sanduíche na Universidade de Salento, no sul da Itália, justamente para identificar as principais práticas inovadoras utilizadas pelas universidades italianas. Eu também sou pesquisadora do laboratório Engin e sou criadora da metodologia neoaprendizagem, que eu venho desenvolvendo desde o meu mestrado. E atualmente eu trabalho com a capacitação de professores e tutores para a aplicação da neoaprendizagem. Com isso, a nossa palestra de hoje, eu apresento um pouco da metodologia neoaprendizagem que está toda sintetizada no livro. Então, a palestra de hoje tem como base o livro que eu lancei no finalzinho de 2021, que fala um pouco da neoaprendizagem. Bom, a agenda de hoje está dividida em 5 macrotemas. Eu vou começar falando um pouquinho do que é a definição dos objetivos da metodologia neoaprendizagem. Vou falar também o ciclo, que ajuda a aplicar a neoaprendizagem. O Canvas, que é uma ferramenta que também está aí para facilitar a aplicação dos módulos e dos elementos da neoaprendizagem. Eu também falo um pouco de alguns, não consigo falar de todos os elementos, mas de alguns elementos bem importantes da neoaprendizagem para estar inovando nas nossas ações educativas. E, por último, as considerações finais dessa apresentação. Bom, nesse momento vocês devem estar se perguntando, mas o que é neoaprendizagem? Bom, pode ser considerada uma plataforma metodológica andragógica de ensino e aprendizagem experiencial e expansiva, que estabelece caminhos de inovação para o que a gente chama de tríade educacional, que é o professor, o aluno e, lógico, a instituição de ensino. Ele também é um caminho inovador, colaborativo, ativo, experiencial e expansivo para criar ambientes de aprendizagem propícios ao desenvolvimento das novas competências e da prontidão da transferência da aprendizagem para a prática do trabalho. Com isso, a neoaprendizagem ela surge com base nos pressupostos andragógicos e eutagógicos da aprendizagem do jovem adulto. E ela também tem como base essa aprendizagem experiencial, com base na experiência, na testagem, na aplicação e na expansão, ou seja, trazer os atores da rede, desenvolver projetos que são reais, de situações reais, para desenvolver problemas reais e está trazendo aí o diálogo entre os acadêmicos e não acadêmicos para estar aí possibilitando, aplicar e expandir essa aprendizagem para a prática. Bom, a metodologia neoaprendizagem ela vem sendo desenvolvida, aplicada e validada desde o ano de 2018 em diversos projetos de pesquisa e extensão, assim como ela também já foi aplicada em diversas universidades acadêmicas e corporativas, em organizações públicas e privadas, em cursos tanto livres como de graduação e pós-graduação, presenciais e online, para o desenvolvimento aí de alunos e líderes. A gente também já aplicou a neoaprendizagem também na capacitação de professores e tutores para eles serem realmente os disseminadores dessa nova metodologia. Agora que a gente já definiu a metodologia neoaprendizagem, é importante identificar o porquê de estar aplicando ela, ou seja, quais são os objetivos de aplicar a metodologia neoaprendizagem. Bom, primeiro porque ela respeita os diferentes estilos de aprender e ensinar, redirecionando o foco unicamente do professor para o conhecimento a ser tratado e para o processo de aprendizagem do aluno. Ela estabelece um processo de coprodução do novo conhecimento com a rede de aprendizagem.
Ela promove fluidez entre os papéis de aprendentes e ensinantes a serem vivenciados pelos diversos atores que atuam na educação. Ela cria ambientes colaborativos para diminuir a distância entre o ensinante e o aprendente. Ela utiliza métodos ativos e ágeis de aprendizagem para o desenvolvimento das competências 7As, que eu irei falar mais à frente. E por último, ela desenvolve a capacidade de expansão e a prontidão para a transferência do aprendizado para a prática social e do trabalho. Mas você deve estar se perguntando como aplicar a metodologia neoaprendizagem. Para isso foi desenvolvido o ciclo da neoaprendizagem, para facilitar a aplicação dos pressupostos teóricos e dos princípios da neoaprendizagem na prática, na ação educativa. E quando eu falo em ação educativa, eu estou me referindo a qualquer aula, treinamento, capacitação, workshop, ou seja, qualquer evento que tenha como finalidade a aprendizagem e o desenvolvimento de competências no aprendente. Com isso, o ciclo da neoaprendizagem, ele propõe 5 diferentes módulos, que também podem ser chamados de momentos que serão feitos durante essa ação educativa. Esses 5 módulos, eles são integrados, eles são dinâmicos, eles são fluidos. Você pode ir e voltar quantas vezes for necessário, ou você pode aplicar vários ciclos numa mesma ação educativa. A gente acredita que ao aplicar o ciclo da neoaprendizagem, nesses 5 momentos, a gente pode respeitar e, ao mesmo tempo, motivar os diferentes estilos de aprendizagem. Assim como o professor, ele também vai ter que desenvolver novos estilos de ensinar, ou seja, ele não vai poder ficar só naquele papel do professor passivo, ele vai ter que desempenhar novos papéis. Então, é isso que o ciclo propõe. 5 momentos, 5 estilos de aprendizagem e 5 estilos de ensinar. O ciclo da neoaprendizagem, ele inicia com o módulo resgatar, que a gente fala que então são atividades experienciais simuladas que resgatam os conhecimentos e experiências prévias do aprendente, propiciando o confronto com o que já sabem sobre o objeto a ser estudado. Ou seja, a gente sempre inicia a ação educativa com uma experiência, com uma atividade de vivência sobre aquele assunto que será tratado em aula. No segundo momento, a gente tem o módulo refletir, que, ou seja, se cria um espaço para reflexão, observação, discussão e análise sobre a experiência vivenciada no primeiro momento. E esse espaço é um momento em que eles podem, abertamente em grupos ou individualmente, pensar sobre o que foi vivenciado e podem também estar aí dialogando sobre isso. Mas é um momento sem crítica, sem certo, sem determinar se é certo, se o que foi feito é certo ou errado. Mas ele propicia a liberdade, então, necessária para que o indivíduo, né, esse aluno, ele consiga identificar as lacunas a serem preenchidas, ou seja, aquilo que ele ainda não sabe sobre o assunto, e o motive, então, para descobrir esse novo conteúdo. No terceiro momento, no terceiro módulo, a gente tem o conhecer, que é realmente o momento em que o professor vai trazer todo o seu saber, todo o seu conhecimento sobre aquele tema, sobre aquele assunto em sala de aula. Ou seja, nesse módulo a gente fala que é realmente a compreensão. O aluno ele vai compreender os conceitos, as teorias e os modelos que fundamentam a generalização do conhecimento para serem aplicados, então, em demais experiências. No quarto módulo, a gente tem o testar, ou seja, aqui se provoca novamente, se propõe novamente atividades experienciais para aplicação prática de conhecimentos que possibilitam testar, então, as novas ideias, os novos conhecimentos em situações mais próximas da realidade. Para, então, no quinto módulo, que se chama aplicar, o estudante consiga realmente vivenciar as práticas supervisionadas ou monitoradas que oportunizam aí a expansão e a superação desse ambiente controlado e elevam então a aprendizagem a uma prática social e do trabalho. Ao aplicar o ciclo da neoaprendizagem,
se desenvolve as competências elencadas de 7A. Porque a gente acredita que com o ciclo da neoaprendizagem é possível desenvolver a autonomia do aluno perante o processo de aprendizagem e quanto às suas escolhas de que forma e como aprender. É possível desenvolver a capacidade de autogestão, de auto-organização perante seu processo de ensino e aprendizagem. Ele também vai desenvolver o autoconceito, ou seja, a capacidade de definir os objetivos que pretende alcançar, bem como seu diagnóstico, identificar seus pontos fortes, seus pontos negativos, o que ele precisa aprender e como ele vai atingir os resultados que ele tanto espera. A autoidentidade, ou seja, a gente sabe que o indivíduo ele tem sua própria vivência, suas próprias experiências. A gente resgatar e utilizar isso como gatilho e como motivação da aprendizagem, esse aluno vai estar mais envolvido. A gente acredita também que a automotivação é muito importante para o ensino e aprendizagem. Então, a neoaprendizagem, esse ciclo, ele tem como objetivo motivar para aplicação imediata, ou seja, o aluno vai saber que o conteúdo que ele está aprendendo tem uma aplicação imediata, porque a gente está relacionando a teoria com a prática. E o autodirecionamento, que a gente sabe que é muito importante para esse aluno, ele identificar o melhor caminho a percorrer durante a sua trajetória, ou seja, quais as competências ele precisa desenvolver, assim como a autodeterminação, ele saber que ele é o protagonista do seu processo de aprendizagem, que ele tem a capacidade de definir e redefinir com confiança, com senso crítico, os conteúdos que ele deseja acessar, os resultados que ele pretende alcançar e as competências que ele pretende desenvolver. Com o objetivo de apoiar os ensinantes no planejamento de qualquer ação educativa, foi elaborado o Canvas da neoaprendizagem. Esse Canvas, além de conter os 5 módulos do ciclo da neoaprendizagem, ele é composto por 11 elementos que auxiliam os professores a implementar a neoaprendizagem e a alcançar os objetivos e os 7 As propostos pela metodologia. A primeira parte do Canvas, ele não se difere muito de um plano de aula tradicional, mas ele contém informações importantes para o planejamento de uma aula. E ele é elaborado em um quadro no formato de 10 partes, que a gente chama. A primeira contém o tema dessa ação educativa. Na segunda parte, a gente tem a justificativa da oferta, ou seja, o porquê daquela oferta, daquela ação educativa. No terceiro, a gente tem os objetivos, geral e específicos, alinhados com o plano de ensino ou com o plano do curso. E um quarto espaço, a gente tem toda a parte de equipe docente, ou seja, quais são os professores, os tutores, os monitores, os mentores que estão envolvidos com essa ação educativa. No quinto espaço, a gente tem a data que será realizado, o horário e o espaço de aprendizagem, ou seja, o espaço físico ou online, o link, se for o caso de algum espaço online, ou aquela sala onde vai ser realizada. A gente também conta com o perfil do participante para adequar os conteúdos, ou seja, quem é esse participante, os estilos e preferências de aprendizagem. É importante a gente identificar quais são esses estilos de aprendizagem para estar planejando essa aula. E, por último, elencar ali, listar as competências que devem ser desenvolvidas no final desta ação educativa. A segunda parte do Canvas, após a identificação, é composto pelos 5 módulos do ciclo da neoaprendizagem, mais 10 elementos que precisam ser identificados, selecionados, planejados e executados. Então, a gente começa falando do primeiro elemento, que é o tempo, que está relacionado ao prazo, ali estimado em minutos, para que a gente consiga realmente viabilizar o comprimento e o aproveitamento de todos os elementos do módulo. Por isso, ele é composto aí por um horário de início e um horário final. E é sempre bom a gente pensar que se a gente tem 5 diferentes módulos, é muito importante a gente planejar para que a gente consiga realmente estar
realizando todos os módulos dentro nossa ação educativa. O segundo momento, a gente tem o conteúdo. Esse conteúdo ele é bem importante a gente pensar qual será o conteúdo trabalhado em cada um dos módulos. Ou seja, qual será aquele ação, aquele conhecimento que vai estar em cada um desses módulos no primeiro momento para ser vivenciado, experienciado, no segundo momento para ser analisado, refletido, discutido, no terceiro momento para que o aluno consiga aprofundar na teoria, no quarto momento da testagem e no quinto momento de aplicação na sua prática. Depois a gente tem um elemento que são as estratégias, ou seja, quais são as estratégias de ensino e aprendizagem que serão selecionadas para cada um desses módulos. Lembrando que uma estratégia ela pode ser utilizada em mais de um módulo, porém o que a gente sempre indica é estar diversificando, porque os nossos alunos eles precisam de sempre estar vivenciando novas experiências. Então é bem importante sempre diversificar nessas estratégias, senão quando a gente começa a usar a mesma estratégia de sempre, a aula acaba caindo e a motivação dos nossos alunos também cai. Depois a gente precisa pensar nos métodos, ou seja, quais são os métodos ativos e ágeis que podem estar auxiliando cada um desses módulos na ação educativa. Depois é bem importante pensar quais serão as responsabilidades do aprendente, ou seja, durante cada módulo, o que esse aprendente vai ter que estar realizando, o que ele vai ter que estar fazendo, o que ele vai ter que estar entregando. E sempre bom lembrar, né, que a gente precisa considerar aqui os diferentes estilos de aprendizagem, tanto para a gente considerar aquele aluno que tem um estilo de aprendizagem específico e também para a gente estimular e estar desenvolvendo os demais estilos de aprendizagem. Também temos como outro elemento a responsabilidade do ensinante, lembrando que o ensinante não é mais aquele portador só do conhecimento em que ele vai chegar na ação educativa e vai simplesmente explanar seu conhecimento, dar uma palestra, ele vai ter que desempenhar diversos papéis, ou seja, ele vai ter que resgatar, fazer uma ação, questionar os alunos, indagar, montar grupos, orientar, avaliar, dar o feedback. Então, ele vai ter aqui também várias responsabilidades para estar realizando em cada um desses módulos. Os recursos, e aqui entram, né, os recursos que a gente chama físicos, os recursos financeiros, os recursos tecnológicos. Quando eu falo de recursos físicos, essa aula vai ter ajuda de mentor, vai ter um convidado especial, vai ter um tutor, ou seja, quem vão ser essas pessoas que vão estar envolvidas? Os recursos físicos, ou seja, vai precisar de a compra de um material, vai precisar da disponibilidade de algum aplicativo. Os recursos tecnológicos, eles vão ser livres, é de livre acesso. O professor, ele tem esse domínio, ele não tem, ele precisa ser treinado, os alunos conhecem. Então é sempre bom a gente pensar e planejar certinho para na hora dar tudo certo, ainda mais que a gente tem que considerar esses 5 módulos. E a avaliação, óbvio, a avaliação é muito importante. Como é que a gente vai estar sempre avaliando se esse aluno está aprendendo ou ele não está aprendendo, ele está realizando, ele não está realizando, ele compreendeu. Então, em cada um desses módulos é importante pensar como que a gente vai estar identificando se eles estão entendendo, se eles estão compreendendo, se eles estão aprendendo. E também as referências, lembrando que aqui a gente pode estar disponibilizando diversos tipos de materiais, de áudio, vídeo, textos, enfim, uma infinidade de materiais para que esses alunos consigam também ter um material complementar e sempre lembrando que a gente tem um estilo de aluno que também precisa de diversificação de materiais, de atividades, de estratégias, de aplicações. Nessa palestra eu não consigo aprofundar cada um dos elementos, mas o que eu acho importante compartilhar com vocês são algumas listas de elementos que podem estar facilitando vocês aplicarem partes ou alguns elementos da neoaprendizagem na ação educativa. Como eu falei anteriormente, é muito importante a gente sempre estar diversificando as estratégias para conseguir manter a motivação dos nossos alunos. Então, aqui eu linkei algumas estratégias que podem ser utilizadas em cada um dos módulos. Lembrando que uma mesma estratégia pode ser utilizada em mais um dos módulos, sim, mas é sempre importante
a gente diversificar. Então, acho que fica mais fácil quando a gente compartilha. Lógico que existem outras e muito mais, mas aqui eu trago algumas que eu acho que pode estar ajudando vocês aí. Aqui eu também elenco alguns métodos. A gente fala tanto de métodos ativos, mas eu acho importante também trazer os métodos ágeis, porque além da gente desenvolver autonomia, protagonismo e aquele aluno que é capaz de realmente fazer, é muito importante a gente também desenvolver essa mentalidade ágil, já que a gente está falando de inovação, ou seja, do feedback contínuo, dos ciclos curtos, de ele não deixar chegar ao final para ver que estava errado, ou ele já poder ir revendo os erros e ir melhorando durante o processo, para que ele realmente possa estar trabalhando aí em projetos e estar resolvendo problemas de forma mais rápida e assertiva. Então, aqui eu elenco também alguns métodos que podem estar sendo utilizados em cada um desses módulos. Se eu elenquei as estratégias, elenquei os métodos, também é preciso elencar as tecnologias. A gente não vive hoje em dia sem as tecnologias, mas existem tecnologias que podem nos auxiliar além dos diferentes módulos do ciclo da neoaprendizagem, mas também nos auxiliar ali no planejamento e na execução. Então, existem diversos recursos para a produção de conteúdos, para a criação e edição de vídeos e áudios, para o gerenciamento da aprendizagem, para a cogestão da aprendizagem aí entre o aluno e o professor, que auxiliam na avaliação e na autoavaliação, para auxiliar ali no desenvolvimento de mapas mentais, na criação de diagramas e infográficos, os morais compartilhados, os jogos e gamificação, as nuvens de palavras e vários outros que podem ser utilizados em cada um dos módulos. Eu também não poderia deixar de citar os novos estilos de ensinar e de aprender. Ou seja, aquele professor ele vai ter que desempenhar o papel de facilitador da aprendizagem para possibilitar o resgate dos conhecimentos e experiências prévias do seu aluno, motivando para aprender o novo conteúdo. Ele também vai precisar ser especialista do conhecimento, realizar a curadoria do conhecimento, selecionar os conteúdos e disponibilizar os materiais pertinentes para o desenvolvimento do seu aluno, além de dominar aquele campo. Ele também vai ter que desempenhar um papel de avaliador do processo de ensino e aprendizagem, fornecendo feedback para a melhoria contínua do processo de aprendizagem do aluno. E além disso, ele desenvolve um papel de mentor do desenvolvimento quando ele motiva os alunos a realmente aplicarem o conhecimento em situações reais e para o desenvolvimento das suas competências para a profissão. Além disso, a gente tem então os novos estilos de aprendente, que são os estilos de aprendizagem. São aqueles alunos que têm um estilo de aprendizagem ativo, que precisam aprender fazendo, colocando a mão na massa, só conseguem aprender a partir dessas conexões reais com o mundo real. E também a gente tem que pensar nesse aluno que ele é reflexivo, ou seja, que ele aprende a partir da reflexão, da análise, das observações, das diferentes percepções da situação. Do aluno que tem um estilo de aprendizagem teórico, ou seja, que precisa da sequência lógica, precisa da análise, do raciocínio para estar aí desenvolvendo o seu conhecimento. E também aquele aluno que é pragmático, ou seja, aquele que precisa da aplicação imediata do conhecimento, que precisa ter uma meta, um objetivo e que precisa estar identificando que vai alcançar aquele resultado com esse conhecimento. Então, eu encerro a minha palestra falando que a neoaprendizagem, ela realmente promove coprodução, a criação de ambientes colaborativos para compartilhamento de experiências e integração de conhecimentos. Ela também motiva a aprendizagem ativa, ágil, experiencial e expansiva, o desenvolvimento das competências e facilita a transferência da aprendizagem para a prática. A gente entende que aplicar a metodologia neoaprendizagem envolve o aprendente na resolução de problemas que fazem parte, sim, das suas rotinas e do seu dia a dia.
E quando eles aplicam, eles testam, eles analisam, eles compartilham, eles discutem e eles refletem, eles realmente aprendem. E além disso, a gente sabe que existem melhorias significativas na memória porque a gente está trabalhando com experiência. E além disso, óbvio que a gente vai desenvolver as competências 7As. Eu agradeço a presença de vocês e deixo aqui o meu e-mail. Quem quiser me enviar uma mensagem, um feedback, alguma pergunta, estou disponível. Também deixo aqui o link da referência que eu utilizei na minha apresentação, que é meu livro da Neoaprendizagem. E até breve!